Bom dia, amados. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar da lição 8, que diz o Espírito Santo e o cristão. Eu te convido a orar nesse momento. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, em que neste momento, Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações e pedimos, Senhor, a presença do teu Espírito Santo nessa aula. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. O texto bíblico da lição está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20. Que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nada nos impede, amado, de fazer algo. Somos livres para escolher, mas essas escolhas terão consequências para a nossa salvação, e não nos convém por esse motivo. O texto de Coríntios começa falando que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu entendo aqui que o apóstolo Paulo estava dizendo para o povo de Coríntios que nós, como os cristãos, não podemos fazer tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido. Ato lícito do cristão tem que ser praticado de maneira justa e de maneira correta. O meu ato lícito tem que me identificar como cristão, naquilo que eu creio e em quem eu creio. Nem tudo me convém, porque escolhas erradas me afastam da presença de Deus, do meu relacionamento com Deus e principalmente da presença do Espírito Santo na minha vida. E o texto de hoje é o Espírito Santo e o cristão. O meu corpo é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Como deve ser o lugar onde o Espírito Santo vai morar? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Meu corpo precisa ser limpo, santificado, valorizado, sem manchas, para que o Espírito Santo possa fazer morada no meu corpo. Fugir da prostituição e das imoralidades, para que não contamine seu corpo. A prostituição é obra da carne, e o Espírito Santo não pode habitar em um lugar contaminado pelo pecado. O próprio versículo já nos diz: mas nem todas as coisas me convêm. Mas nem todas as coisas são para o cristão, e cabe a nós discernir
o que é o meu ato lícito ou não para cada um de nós. O meu ato lícito tem que testemunhar do Senhor. Amém, amados? Nós temos que manter um relacionamento intenso com o Espírito Santo. Amados, precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, que é o nosso amigo, consolador e intercessor. Mas para este relacionamento acontecer, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo todos os dias. Precisamos começar o nosso dia dando prioridade a Ele, clamando por Ele, convidando a Ele para estar conosco, pedindo a Ele a presença dEle, a direção, pedindo que Ele dirija o nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir. A presença do Espírito Santo nos faz sermos pessoas diferentes, com atitudes diferentes. Não por nós mesmos. As nossas atitudes só serão diferentes das atitudes das outras pessoas com a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo nos faz lembrar que somos filhos de Deus. E se não for essa presença, ficaremos iguais aos outros. Iguais àqueles que não conhecem esse Espírito e por não conhecerem, não conseguem entender. Só temos relacionamento com uma pessoa se estivermos sempre com ela, se conversarmos com ela, se convivermos com ela no dia a dia. Buscar a presença do Espírito Santo é o famoso bom dia, Espírito Santo. Assim que acordamos, já devemos começar a buscar a presença dele, porque quando saímos da nossa cama, não sabemos como vai começar o nosso dia. Temos pessoas na nossa família que não conhecem esse Espírito e podemos ser afrontados por uma pessoa, por um vizinho, e o Espírito Santo vai dirigir o meu falar com o meu parente, com o meu vizinho, a minha atitude e a diferença que eu preciso fazer no momento em que estou lidando com essas pessoas que não conhecem esse Espírito. Muitas vezes as pessoas nos afrontam para ver qual será a nossa atitude. Qual é a atitude do cristão quando ele é afrontado? Se vamos nos igualar a elas ou se vamos nos portar como cristãos. É a presença do Espírito Santo que nos leva a ter atitudes diferentes. Eu aproveito este momento para falar para você, se você está passando por alguma afronta, que você venha participar às terças-feiras dos nossos cultos, porque o culto está sendo sobre isso, sobre a afronta. Venha participar e venha colocar no altar do Senhor qual a afronta que você tem passado. Fale com o Espírito Santo. Clame a Ele para ir com você, para ir onde? Onde eu estiver. Se no meu dia eu vou estar no ônibus, no carro, no trabalho, se eu vou ao mercado, na avenida, aonde eu for, que o Espírito Santo esteja comigo. Os dias de hoje nos faz praticarmos os frutos do Espírito todos os dias, porque nos deparamos com pessoas cansadas, desesperadas, pela perca de ente querido, com medo de se contaminarem, outras pessoas procurando atendimento em UPAs, em hospitais e muitas vezes não encontram. E necessitamos da presença do Espírito Santo para vivermos os dias que estamos enfrentando nos dias de hoje. Nós sabemos também que o Espírito Santo é nosso intercessor. Ele intercede por nós, mesmo quando nós não sabemos nem o que falar em nossas orações, mas o Espírito Santo sabe o que realmente nós necessitamos de Deus. E Ele intercede por nós. Ele nos dá toda a assistência que precisamos. Ele nos fortalece. O Espírito Santo está pronto para prestar assistência ao cristão em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de perseguições.
Se temos a presença do Espírito Santo, iremos conseguir até mesmo falar de Deus quando surgir essa oportunidade. Quando tivermos oportunidade de evangelizar uma pessoa, de levar a palavra até alguém. Só com a presença do Espírito Santo é que nós conseguimos realizar essas coisas. Somos também, amados, guiados pelo Espírito Santo. Temos que lembrar que o próprio Jesus também era conduzido pelo Espírito Santo. Em Mateus 4:1 diz que Jesus foi conduzido ao deserto, guiado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo. Em Atos 10:38 diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do inimigo, porque Deus era com ele. Deus sempre esteve com Jesus o todo o tempo, mas na pessoa do Espírito Santo, conduzindo ele, guiando ele por onde ele tivesse que ir. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se somos cristãos, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo, onde vemos que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. O Espírito Santo é a marca da promessa nas nossas vidas. Jesus disse que iria voltar para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo. Se Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo, imagina nós. Jesus viu aqui na terra a necessidade de termos o Espírito Santo conosco, porque ele habita em nós e pertencemos a Deus. Nosso corpo deve ser um lugar santo. Temos que aprender que dependemos completamente do Espírito Santo. Ele é dispensável em nosso viver. Dependemos dele para a nossa salvação, para entendermos a Bíblia quando lermos. O Espírito Santo vai discernindo, vai nos fazendo ter entendimento claro da palavra do Senhor, para orarmos, porque ele intercede por nós, para evangelizarmos, para nos revertirmos do seu poder, para recebermos a manifestação dos dons, para que nós possamos praticar os dons do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para sabermos a direção correta, porque ele fala conosco. Ele diz, esse caminho não é para você, esse lugar não é para você, essas atitudes não são para você. Então, amados, nós precisamos o tempo todo do Espírito Santo. Precisamos estar com o Espírito Santo. Precisamos ter um relacionamento intenso, forte, verdadeiro. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas todos os dias. Amém? E a gente termina a nossa aula assim. Eu desejo a você um bom domingo, para você, para a sua família. Hoje nós teremos culto às 10 horas da manhã e às 6:30 da noite. Paz seja convosco. Fica com Deus e um beijo no coração. Amém.